Olá, meu nome é Mila Carvalho Russo e conforme prometido para vocês, né, lá no grupo Empresas Familiares Amor e Desafio, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do planejamento financeiro. Vamos falar dos maiores erros que se comete dentro do planejamento financeiro e eu separei algumas perguntas aqui justamente para responder para vocês durante esse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo justamente porque o tema é importante e muita gente tem dúvidas sobre ele. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma carreira no segmento financeiro de longo tempo, eu fui muitos anos bancária, fui gestora de pessoas e quando eu entrei no banco eu fui trabalhar com treinamento para pessoas que tinham de trabalho ali como carreira que eu tinha de idade. Então eu precisei de fato me aperfeiçoar muito, estudar muito, para que realmente entendesse sobre como que esse universo funciona e também auxiliar essas pessoas a atingirem melhores resultados. Uma das preocupações que eu sempre tive é que eu sempre achei aquela calculadora financeira o fim do mundo. Porque o cliente senta na frente da gente e pega aquela calculadora preta, né? Aí você começa, função não sei o que lá, função não sei o que, e a pessoa fica com aquela cara assim, tipo, o que ela tá fazendo? E eu sei que quando a gente não entende um processo e como que aquilo funciona, a gente tem até uma certa sensação de ser lesado. Então eu sempre pensei em como fazer a questão financeira se tornar simples, né? E isso é muito importante, as pessoas entenderem como ser simples não é um bicho de 7 cabeças, a gestão financeira, mas ela dá trabalho, né? São pequenos detalhes que são importantes, principalmente dentro da gestão empresarial. Bom, por que ter um bom controle financeiro é importante? Para não falir. Se a gente não tem um controle financeiro, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, a gente está muito suscetível à falência. Né? Ter as finanças totalmente misturadas, né? Às vezes o que acontece muito com o empreendedor é que tem o CPF muito rico e o CNPJ pobre. Por quê? Compra o carro no nome da empresa, mas quem usa é a pessoa física. Aquele carro não é da empresa. Ou então o inverso, né? O CNPJ extremamente rico e o CPF parecendo que passou um tsunami. Então, o que acontece muito? Essa confusão, principalmente quando é um empreendedor menor, né, empresa familiar, a gente tem muito essa questão. Ah, eu vou comprar no CNPJ meu carro porque eu tenho isenção. Só que não é tão simples assim, porque na hora que tu vende o carro, tem coisas, acertos fiscais a serem feitos. E muita gente desconhece essas coisas. Eu falo que o pequeno empreendedor tem um treinamento que a gente fez que um aluno disse assim, é como se a gente tivesse um CNPFJ. Falei, é uma nova sigla. A gente tem várias, mas essa é uma nova sigla. E é verdade, o pequeno empreendedor às vezes trabalha como se tivesse um CNPFJ e na verdade não é. CPF é uma coisa e o CNPJ é outra coisa. É importante cuidar do controle financeiro até mesmo para que a gente tenha qualidade de vida. Quando a gente se torna empreendedor, a gente não se torna empreendedor para ser o primeiro a chegar, o último embora e às vezes nunca receber. Né? E aí a gente tem muita questão assim, minha empresa não dá lucro. Aí eu falo, tá, tua empresa não dá lucro, mas como é que tu paga a prestação da tua casa, tu paga a prestação do teu carro, paga a escola do teu filho, paga tudo isso e tua empresa não tá dando lucro? Será mesmo que a empresa não tá dando lucro ou que você como pessoa física não tem uma boa gestão financeira? Ou às vezes o que acontece é que ele tá pagando tudo isso usando crédito em cima de crédito em cima de crédito e aquilo tá virando uma bola de neve. Então, é importante ter o controle financeiro justamente para ter domínio dessas situações. Aí a gente fala assim, a segunda pergunta, né, que fala assim, então, para melhorar o financeiro, vou vender, vou aumentar as vendas. Errado! O que acontece muito é que o empreendedor fica assim no caixa, né? Eu falo muito isso. As pessoas ficam assim no caixa, coloca o caixa 7 chaves, eu quero saber, quero bater o caixa todos os dias, eu quero que você me manda o fluxo de caixa todo dia. O funcionário que fica ali no administrativo quase morre, né? Com todo aquilo lá. Mas às vezes, você vai lá no estoque, parece que passou um tsunami no estoque. Tá tudo jogado. Tem empresas que trabalham com volumes pequenos, né? Por exemplo, área de cosmético. Às vezes uma ampola custa muitas centenas de reais. E aí o que acontece? O cachorro tá participando do nosso vídeo. O que acontece é que às vezes uma ampolinha pequena é suficiente para dar um rombo de 300, 400 reais ali na diferença de estoque. E às vezes o funcionário pega ali, não é nem por maldade, tá jogado mesmo. Não é importante pro empresário, tá ali jogado, acaba pegando. Então não ter um bom controle de estoque acaba atrapalhando muito, não somente a questão de gestão financeira, mas também o lucro da empresa, né? O que acontece é que a gente sangra o comercial.
A gente sangra muito o comercial. Ah, eu preciso ganhar mais, então o que a gente faz? Meta em cima de meta da equipe de venda, a gente satura a equipe de venda, a gente massacra a equipe de venda e às vezes a equipe de venda já está no ápice. E a gente precisa entender que aumentar a venda envolve às vezes aumentar custo. E não somente custo com marketing, custo de produção. Principalmente para quem às vezes trabalha com produção, envolve aumentar. Então às vezes também não adianta sair vendendo igual louco, enlouquecidamente, sem planejamento, porque tu não vai ter como entregar. Olha como que uma coisa é interligada à outra. Então, ter uma gestão financeira é extremamente importante. Outra coisa nessa questão de gestão financeira que precisa entender é como reduzir os custos. Porque a gente fica tão focado em aumentar as vendas que acaba não pensando em como reduzir o custo. Tem empresa que tem a conta de luz no nome do CPF do dono da empresa. E vocês sabiam que ter no nome do CNPJ em algumas cidades tem isenção? Algumas companhias elétricas dão isenção de um valor considerável quando está no CNPJ. Então, são pequenas coisas, pequenos ajustes que você pode fazer, melhorar a estrutura de processos, vai reduzir o custo e aumenta a lucratividade da empresa. Então, necessariamente, não quer dizer que se aumentar as vendas eu estou aumentando o lucro. Isso não é verdade. Então, é importante sim a gente ter equipe comercial engajada, é importante sim a gente trabalhar com metas, tudo isso é importante, mas tem que ser trabalhada a questão comercial de forma consciente. Eu coloquei tudo num caderno aqui para não esquecer das coisas que eu preciso falar para vocês. Quais são os erros comuns no estoque? Muita gente me pergunta isso. Não controlar o estoque é um erro. Todo dia 31 ou dia 1º deveria ser o dia nacional, mundial da contagem de estoque, principalmente com quem trabalha com estoque, né? Como eu disse para vocês, a falta de gestão no estoque, ela acaba comprometendo muito a questão de rentabilidade da empresa. A gente, às vezes, acaba não sabendo que está até mesmo, infelizmente, sendo roubado, porque a gente não tem controle do estoque, a gente não tem gestão. Pensa, às vezes acontece, às vezes em restaurante, de peças de carne sumirem, tipo. Mas não é, e o dono nem sabe, tá? Porque nunca fez um controle de estoque. Então, o que acontece? É um prejuízo para a empresa começa a absorver aquilo, meio que a conta gota, um dia é um, outro dia é outro, mas pensa em 365 dias de um ano, se cada dia alguém pega alguma coisa. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece. A gente, quando está trabalhando estoque nas empresas, não raro a gente descobre alguns furos consideráveis, né? Então, é importante que a gente trabalhe o estoque. É chato dizer isso, mas infelizmente é uma realidade. Não é de todas as empresas, tá? Mas algumas a gente já pegou sim, infelizmente. Então, controlar o estoque é importante. Outra coisa que é um erro de estoque é que às vezes passa um representante ou passa um vendedor, ou tu tá indo fazer compra para repor estoque, aí tu vê lá uma mega oferta, né? Nossa, compre 50 agora e ganha um super desconto. Só que tu não tem vazão para esse estoque. Aí o que acontece? Tu comprou 50, pôs lá na tua empresa e o negócio ficou. Resumo da ópera, sabe aquele descontão que tu teve? Perdeu ali. Porque ficou parado. Estoque parado é dinheiro imobilizado, é prejuízo. Porque você não gasta somente com a questão de investir no estoque, mas toda a estrutura para manter esse estoque. Se for um estoque refrigerado, por exemplo, tu tem o gasto com a energia, com o freezer, né, com a câmara fria. Se for um estoque que não seja refrigerado, você vai ter às vezes que alugar um espaço. Então, controlar bem o estoque traz melhor saúde financeira, porque você realmente consegue trabalhar, né, essa gestão de custos. Olha como uma coisa no financeiro é interligado ao outro. Quais são os erros comuns no custo de mercadoria vendido, famoso CMV? As pessoas não sabem fazer precificação e com isso erram o CMV. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa trabalha com roupa, vai lá no braço fazer compra. Isso pra mim sempre foi uma realidade, porque a minha mãe sempre trabalhou com venda de roupa, né? Quando era novinha, minha mãe já fazia essas viagens bate-volta, enfim. E aí, acha que ia chegar, comprei lá a blusa por 10 reais, eu quero pôr 100% de lucro, então eu vou vender a blusa por 20 reais, certo? Errado. Não tem 100% de lucro aí.
Quando a gente vai fazer uma precificação, a gente precisa envolver quais são os custos envolvidos na venda daquela peça, que não envolve só o lucro em si. Envolve quanto custou para eu ir viajar, quanto custou para manter aquela peça no estoque, quanto custou para eu expor ela, quanto custou o marketing para vender ela. Olha quanta coisa que se tem que trabalhar quando a gente vai trabalhar a questão do CMV, né? Precificar é muito importante para a saúde do negócio. É comum a gente confundir o fluxo de caixa com a DRE? Sim, normalmente as empresas elas trabalham só com fluxo de caixa. O que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar e o que sobrou. Isso não quer dizer que a tua empresa está dando lucro ou prejuízo, isso simplesmente está querendo dizer qual que é seu fluxo de caixa. A gente somente sabe se a empresa dá lucro ou prejuízo quando a gente avalia todos os fatores que envolvem o custo, que envolvem o CMV também, que envolve toda a estratégia do negócio. E às vezes o dinheiro na conta não quer dizer que a empresa está dando lucro e o dinheiro faltando na conta não quer dizer que a empresa está dando prejuízo. Às vezes a falta de dinheiro na conta está mostrando que a gente tem um problema de fluxo de caixa. A gente está vendendo num prazo extenso demais, não está precificando direito as coisas, e por isso que é importante a gente trabalhar o fluxo de caixa e também a DRE, tá? É muito importante. E o estoque é muito importante controlar, porque na DRE a gente controla o estoque, no fluxo de caixa a gente não controla. E o que a gente ganha quando a gente faz uma estratégia financeira boa? O que a gente ganha é aumento de qualidade de vida, uma melhora de qualidade de vida, é uma melhora de gestão, deixa de ficar pagando incêndio, né? É muito difícil ter um dia para pagar um boleto e não ter o boleto para pagar, mas na verdade isso acontece porque às vezes a gente não tá fazendo bem, às vezes não, 90% é porque a gente não tá fazendo bem a nossa gestão financeira. Isso não é culpa nossa, né? Não é sua culpa como empreendedor, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, ninguém ensina isso, né? Então é importante a gente se capacitar, entender melhor como que funcionam as questões financeiras, como fazer uma boa gestão financeira, porque acredite, ela pode ser determinante tanto para o sucesso quanto para o fracasso da sua empresa. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês através da rede social, através do WhatsApp e lá no nosso grupo também, Empresas Familiares Amor e Desafio. Um super beijo a todos. Tchau, tchau!